Graça e paz, igreja. É um privilégio estar com vocês nessa quinta-feira e eu te convido, onde você estiver assistindo esse culto, que você venha abrir o seu coração, que eu tenho certeza de que Deus vai fazer grandes coisas nas nossas vidas nessa noite. Por isso eu te convido a fechar os seus olhos onde você está e nós vamos orar juntos. Senhor Deus, muito obrigado por esse privilégio de estar com os meus irmãos nessa quinta-feira e nós clamamos, ó Pai, que o Teu Espírito venha aonde nós estivermos, aonde meu irmão estiver assistindo essa palavra, onde minha irmã estiver assistindo esse culto, que o Senhor venha de encontro ao coração de cada um, Pai. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Eu te convido, onde você está, a junto comigo adorarmos ao nosso Deus. Amém? Antes de eu falar, tu cantava sobre mim. Tu tens sido tão bom pra mim. Eu não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Tu tens sido tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus, o que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, oh. La, 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 inimigo eu fui, mas teu amor lutou por mim. Tu tens sido tão bom pra mim. Eu não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Tu tens sido tão bom pra mim. Vamos declarar juntos. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus, oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Eu não posso comprá-lo nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, oh. La, 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 vamos declarar em uma só voz. Traz luz para as sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Mais uma vez, traz luz. Traz luz para as sombras, escala montanhas pra me encontrar. Oh, derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras,
Graça e paz, igreja. Nós já adoramos ao nosso Deus, louvamos ao nosso Deus juntos e nós cremos que Ele é real na sua casa, Ele é real onde você está assistindo esse culto de quinta-feira, e eu tenho certeza de que Ele tem grandes coisas para fazer aos nossos corações, para fazer no seu coração. Por isso eu gostaria de te convidar a permanecer de ouvidos atentos. Não sei como você está ouvindo essa palavra, mas eu tenho certeza de que Deus ele tem uma mensagem que vai direto à necessidade do seu coração. E o tema que nós vamos trocar ideia hoje nós vamos falar da boa notícia. Eu e você, nós vamos aprender hoje como falar da boa notícia. Qual que é essa boa notícia? Qual a boa notícia que nós temos? Nós temos a melhor notícia de todos os tempos, a notícia que muda a realidade da humanidade, que é que Jesus nos amou, que é que Deus nos amou em primeiro lugar e foi disposto a dar o seu único filho para morrer na cruz pela minha vida, pela sua vida e pela humanidade toda. Então nós vamos falar sobre essa boa notícia. Quem aqui, quando ganha um presente, não gosta de compartilhar para todo mundo, não é verdade? Eu sou um dos primeiros aqui. Quem aqui não, por exemplo, ganha um presente bonito de aniversário, não quer sair mostrando para todo mundo, às vezes posta uma foto na rede social, às vezes mostra para os amigos no grupo da família, mostra para a família no grupo da família, para os amigos, ou às vezes alguém que é promovido na sua empresa, depois de um tempo dedicando, um tempo se esforçando e é promovido. Quem não gosta de compartilhar essa notícia? Ou às vezes quando um milagre acontece na sua vida, quem é que não gosta de falar para os outros essa boa notícia que aconteceu na minha vida, na sua vida? Eu tenho certeza que todos nós gostamos disso. E não diferente, eu e você, nós temos que ter essa mesma alegria em compartilhar a boa notícia. Lá em Marcos, capítulo 16, no versículo 15, tem um versículo famoso que eu acredito que todos nós já ouvimos várias vezes. Lá fala assim: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda a criatura. Esse é o mandamento de Jesus para as nossas vidas. Uma mini aula de português, o verbo ir e pregar estão no imperativo. Ide e pregai. E o imperativo no português aponta para uma ordem, é uma ordenança. Ou seja, Jesus ele não nos pergunta o melhor tempo para a gente falar dessa obra, ou quando a gente achar que está bacana para a gente falar do Evangelho, para a gente falar da obra da cruz. Não, Jesus ele fala para eu e você irmos e pregarmos o Evangelho. Ou seja, é um mandamento, é algo que eu e você temos que fazer. E talvez você seja como eu, talvez você esteja como Moisés, como Jeremias, como Gideão, talvez desanimado, talvez se sinta incapaz, talvez você se sinta como Moisés: Deus, eu não sei falar, eu sou gago. Jeremias: eu sou criança, eu não sei falar as coisas direito ainda. Gideão: eu sou o menor da minha família, eu sou o mais incapaz, eu nem tenho o ensino médio completo, ou eu sou simples, eu não sei, eu sou tímido, tenho vergonha, não conheço a Bíblia inteira. Talvez eu e você colocamos muitas dificuldades quando se trata de falar do amor de Jesus. E eu queria falar para você que assim como Moisés, Gideão e Jeremias, assim como Deus capacitou esses três grandes homens de Deus, Ele vai te capacitar nessa noite. Por isso eu te convido a manter os seus ouvidos atentos, porque é isso que Deus ele espera de nós. E como nós vemos que Moisés, Gideão, Jeremias e outros homens de Deus que estão na palavra, homens e mulheres de Deus, que talvez se sentiram incapazes, sentiram, eu não dou conta, eu não consigo. Assim como Deus os capacitou, Ele vai te capacitar nessa noite. E nós iremos aprender com o homem mais influente de toda a palavra de Deus. Na Bíblia tem um homem que ele é o mais influente de todos os tempos, e o nome dele é Jesus. Jesus, ele foi um homem que influenciou, tanto que a sua mensagem ela é propagada até hoje, tanto que nós estamos falando de Jesus até hoje. Se Jesus não fosse filho de Deus, se Jesus não fosse um homem influente, se Jesus não soubesse falar da boa notícia que ele tinha para mim e para você, até hoje não se falaria de Jesus. Mas Jesus ele é o homem mais influente de todos os tempos, e até hoje a sua palavra tem valor e para todos sempre. E por causa desse maior exemplo, que é Jesus Cristo, nós vamos ver um pouco sobre como ele era, o que ele falava, o que Jesus fazia,
que as pessoas seguiam ele? O que Jesus pregava que fazia as pessoas terem vontade de ouvi-lo mais, de estar mais com ele, de caminhar longas e longas distâncias para apenas sentar perto de Jesus e trocar uma ideia com ele? O que Jesus tinha? Qual que era a diferença de Jesus entre os fariseus? E talvez você que está me ouvindo, talvez você já tenha para si algumas dessas respostas dessas perguntas que eu fiz para você. Mas eu queria que a gente fosse, através da palavra de Deus, a gente desvendar algumas características que Jesus tinha em seu sermão, que Jesus tinha ao falar da boa notícia para todos nós. E eu queria que você abrisse a sua Bíblia em primeiro lugar em Marcos capítulo 10, vamos abrir juntos. Marcos capítulo 10. Marcos capítulo 10, aqui. No versículo 19. Marcos 10, capítulo 19, aqui fala assim: você conhece os mandamentos: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não enganarás a ninguém, honra o teu pai e tua mãe. E ele declarou: mestre, a tudo isso tenho obedecido desde minha adolescência. E Jesus olhou para ele e o amou. Eu queria ler só até aqui, porque a primeira característica da pregação de Jesus, a primeira característica que eu e você temos que aprender com o mestre, com o maior influente de todos os tempos, é que Jesus ele pregava com amor. No final desse versículo, no início do versículo 21, fala que Jesus olhou para ele e o amou. Eu vejo que essa história é uma história muito conhecida, é a história do jovem rico, onde chega um jovem muito rico e ele chega para Jesus e pergunta o que ele precisa fazer. E Jesus fala para ele: olha, você tem obedecido os mandamentos, você tem feito isso, honrado seu pai, não matarás, não roubarás, não adulterarás. E ele falou: Jesus, eu tenho feito tudo isso. E aqui fala que Jesus olhou para ele com olhos de amor. Sabe, Jesus, ele olhava as pessoas com um olhar cheio de amor. Eu imagino Jesus olhando para esse jovem rico, conhecendo o coração dele, e falava para ele com todo o amor do mundo: olha, vá, venda tudo que você tem e me siga. Cheio de amor. Talvez uma mensagem muito difícil de se falar, uma mensagem muito dura de se ouvir, mais dura ainda de se ouvir, mas Jesus, com todo o amor, olhou para aquele jovem e deu essa mensagem. A primeira característica do sermão de Jesus é que ele pregava com amor. E eu vejo que Pedro, lá em 1 Pedro capítulo 4, versículo 8, eu vejo que Pedro entendeu como Jesus pregava. Lá fala assim: porque o amor cobre a multidão de pecados. Jesus, ele não olhava as pessoas com a sujeira de que tinha dentro delas. Jesus, ele não olhava as pessoas e condenava elas ou apontava o dedo por causa da imundície, do pecado, por causa da multidão de pecados que a pessoa tinha. Não, Jesus olhava para ela com um olhar de amor. E eu vejo que é justamente isso, porque o amor, ele cobre a multidão de pecados. E eu quero te convidar a olhar para o próximo, a olhar para o seu colega de trabalho, a olhar para o seu familiar com um olhar de amor, um olhar que Cristo olhava para a multidão, olhava para os seus discípulos e olhou para mim e para você no momento onde nós nos voltamos para Ele e nos arrependemos dos nossos pecados e aceitamos Ele no nosso coração como nosso único e suficiente Salvador. Esse é o mesmo olhar que Jesus espera de você ao falar do amor de Cristo. Eu vejo que hoje nós vivemos numa realidade onde é aquele não me toque. A gente não pode tocar nas pessoas, talvez a gente não pode querer ajudar as pessoas, tem muita gente que já acha: eu não preciso de ajuda, eu não preciso de igreja, eu não preciso de um pastor, eu não preciso de um acompanhamento do psicólogo, eu não preciso de célula. Eu vejo que nós estamos vivendo essa realidade, mas mesmo assim, mesmo com pessoas desconfiadas, pessoas cheias de temor, cheias de medos,
eu falo para você a importância do amor quando nós falamos das boas novas. Eu lembro de um exemplo há muito tempo atrás, quando nós fazíamos, quando a gente estava fazendo o evangelismo com jovens, e a gente foi numa feira com apresentação de dança, com música, e nós fomos falando do amor de Jesus para todas as pessoas daquela feira. Foi um dia maravilhoso, eu acredito que muitos dos jovens lembram disso. Mas teve um momento que eu não me esqueço, que um grupo de jovens que estava junto da nossa igreja no evangelismo, eles pararam de falar do amor de Jesus por um momento, porque eles se juntaram, se não me engano, acho que 3 jovens, eles se juntaram para acompanhar uma velhinha, levando as compras dela até a casa dela. Eu achei isso maravilhoso, porque não é porque eles pararam de ir em grupo de pessoas a grupo de pessoas, falando que Jesus os amava, que eles não estavam fazendo o evangelismo, mas pelo contrário, eles pararam tudo e foram ajudar o próximo, e foram demonstrar amor na vida daquela senhora. E eu tenho certeza de que o amor de Jesus encontrou ela enquanto os jovens estavam juntos levando as sacolas de verduras, de fruta que ela tinha comprado naquela feira. Então eu vejo que o amor faz a diferença. Onde nós estivermos, nós temos que falar do amor de Cristo com olhos de amor. E eu falo pela segunda vez, Jesus ele não via a sujeira das pessoas, mas ele olhava com olhos de amor. E eu falo para você, eu pergunto para você, quem sou eu e você? Quem somos nós para olharmos as pessoas e vermos a sujeira dela? Quem somos nós para apontarmos o dedo para o nosso próximo e falar, olha, você está em pecado, ou você está sujo, se Jesus voltar você vai para o inferno? Quem somos nós? Nós somos pecadores, nós não somos melhores do que ninguém. O próprio Cristo, imaculado, sem manchas, perfeito, sem nenhum pecado, ele não apontou o dedo para ninguém. Na mulher adúltera, Jesus olhou para ela com olhos de amor e falou, olha, vá e não peques mais. Se eles não apontaram o dedo para você, eu não vou te julgar. Vá e não peques mais. E é essa mensagem que Jesus quer que eu e você venhamos a compartilhar. Uma mensagem de amor, uma mensagem de perdão, uma mensagem prática. É isso que Ele espera de mim, é isso que Ele espera de você. Nós temos que pregar com amor, assim como Cristo falava do Evangelho. Então, não esqueça disso. Para que nós vamos alcançar as pessoas, primeira coisa, nós temos que pregar como Cristo, pregar com amor. A segunda coisa está lá em Mateus capítulo 7, versículo 28. E eu queria que você fosse comigo, abra sua Bíblia na sua casa, onde você está, Mateus capítulo 7, no versículo 28. Esperar um pouquinho para você abrir. Aqui em Mateus capítulo 7, versículo 28, fala assim: quando Jesus acabou de dizer essas coisas, as multidões estavam maravilhadas com o seu ensino, porque ele a ensinava como quem tem autoridade e não como os mestres da lei. Eu acho isso aqui maravilhoso. A segunda diferença, a segunda maneira que Jesus pregava era com autoridade. E eu quero te perguntar, você participaria de uma aula de canto com alguém que nunca cantou na vida? Eu duvido, eu não participarei. Com alguém que não sabe nem cantar. Talvez alguém que canta pior do que eu e você, pior que todo mundo, não sabe nem cantar. Eu não iria numa aula de canto assim. Você iria pedir conselhos financeiros com alguém que está te devendo dinheiro. Alguém que vive no vermelho. Eu não pediria. Ixi, você está me devendo R$1, tá devendo dinheiro para todo mundo. Você não vai pedir conselho financeiro para alguém. E eu te pergunto, você que é casado, você iria numa rede de casais que o líder, ele está no 8º casamento? Eu não iria mais nunca na vida. Não iria eu nem minha esposa. Porque a autoridade é tudo que nós precisamos. Sabe, Jesus ele pregava com autoridade e essa era a diferença entre o sermão dele e dos fariseus. Tanto que a multidão seguia Jesus porque eles entendiam que Jesus ele pregava com autoridade. Sabe, eu imagino que talvez existiam alguns fariseus que sabiam pregar bem, que entendiam a palavra, que sabiam gesticular bonito, que era mestre na arte de argumentar, era mestre em convencer as pessoas. Eu acredito que tinham fariseus experientes na maneira de falar, eu acredito nisso. Só que Jesus,
ele tinha esse diferencial. Ele não apenas pregava, ele pregava com autoridade. Ele pregava o que ele vivia. Jesus, ele vivia e pregava. Em nenhum momento nós vimos Jesus falando algo que ele não faria em primeiro lugar. Um exemplo, a passagem anterior que nós lemos, a passagem do jovem rico, onde Jesus fala para ele: olha, venda tudo que você tem e me siga. Dá tudo, vende tudo, dá para os pobres, tudo que você tem, abre mão de tudo que você tem e me siga. Jesus, ele falou isso porque, em primeiro lugar, ele já sabia da renúncia que seria a sua vida. Ele já sabia que ele estaria disposto a abrir mão de tudo, não apenas as suas riquezas, mas a sua própria vida, para entregar em nosso favor. Então Jesus, nada que ele falou na palavra de Deus, ele não tenha cumprido. Um exemplo do samaritano, do bom samaritano. Jesus, ele não citaria o exemplo do bom samaritano se ele não vivesse aquilo 24 horas por dia com os seus discípulos, ajudando os seus discípulos, ajudando os necessitados da multidão, estando disposto a fazer de tudo para ajudar as pessoas. Jesus, ele não citaria o exemplo do bom samaritano se ele não vivesse em primeiro lugar. E eu e você sabemos que Jesus, ele vivia o que ele pregava. Muito mais do que falar, nós precisamos viver. Muito mais do que decorar a Bíblia e falar tudo bonitinho, nós precisamos viver. E Jesus, ele pregava com tanta autoridade que até quando ele estava em silêncio, os fariseus ficavam incomodados. Quando Jesus, ele entrava na casa dos pecadores em silêncio, eu imagino Jesus almoçando, eu imagino Jesus comendo lá, e os fariseus falaram assim: nossa, me incomoda esse Jesus, eu não dou conta de ver ele nem comendo arroz e feijão e carne, eu fico incomodado, porque Jesus, ele tinha autoridade no que ele falava. Jesus andando junto com as multidões, talvez no momento onde ele nem estava pregando, estava só caminhando de um ponto ao outro. Eu imagino as pessoas impactadas com a maneira que Jesus vivia, com como Jesus andava, como Jesus agia, as atitudes de Jesus, porque Jesus, tudo que ele falava era autoridade, era com autoridade. E eu falo para você, como nós temos o desafio de falar do amor de Cristo, de falar das boas novas, da boa notícia, eu te convido, em primeiro lugar, antes de nós abrirmos a nossa boca e falarmos de perdão, vamos viver perdão. Sabe, eu não consigo falar de perdão se eu não perdoo o meu colega, se eu não perdoo minha esposa, se eu não perdoo o meu vizinho. Nós precisamos viver perdão para falar de perdão, viver amor para nós falarmos de amor. Nós precisamos viver a palavra de Deus em primeiro lugar, para depois falarmos da palavra de Deus. Sabe, viver é o mais importante. Não adianta falarmos, decorarmos todos os versículos da Bíblia, se nós não colocarmos em prática tudo aquilo que Deus preparou, tudo que Deus espera de mim e de você. Então vamos viver em primeiro lugar, sabe, vamos orar pelas nossas famílias, para depois podermos auxiliar os outros com as famílias, sabe, vamos orar por nós, vamos aprender a perdoar em primeiro lugar, para depois falar sobre perdão, vamos aprender sobre misericórdia divina, pedir perdão pelos nossos pecados, nos arrepender dos nossos erros, para depois falarmos dos pecados, falarmos do amor de Cristo, falarmos do perdão. Então, em primeiro lugar. Em segundo lugar, nós precisamos falar com autoridade, assim como Jesus falava. E a terceira e última coisa, a terceira e última característica que Jesus tinha quando ele pregava, eu queria que você voltasse mais um pouco para Mateus capítulo 4. Vem comigo, Mateus capítulo 4. No versículo 23. Mateus capítulo 4, versículo 23. Aqui fala assim: E Jesus foi por toda a Galiléia, ensinando nas sinagogas deles, pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças entre o povo. E aqui no versículo 24 ainda fala que as notícias sobre Jesus se espalhavam sobre a Síria, e todos os povos começaram a trazer os enfermos para Jesus curar, os endemoniados, os loucos, os paralíticos, e Jesus curava a todos. A terceira
A terceira maneira que Jesus pregava, que eu e você temos que aprender com Cristo, é que Jesus pregava com poder. Jesus pregava com poder, e o poder atraía as multidões. Primeiro, Jesus falava com amor, Jesus ele pregava com autoridade, e Jesus ele pregava com poder. Sabe, sinais e maravilhas, era dessa maneira que Cristo pregava, era dessa maneira que Cristo anunciava as boas novas. Sabe, quantas curas nós vemos registradas na palavra de Deus, quantas curas nem couberam no livro, na Bíblia que nós carregamos, quantas curas nem foram registradas. Eu imagino o apóstolo João falou assim: nossa, eu já escrevi muitos milagres. Lucas, nossa, tem muito milagre aqui. Mateus, nossa, muitos milagres que Cristo fez. Eu imagino que não caberiam. Na palavra de Deus fala que não caberiam o número de milagres que Cristo fez. Então eu quero que você entenda que Jesus ele pregava com poder. Esse era um dos diferenciais do evangelho que Cristo pregava. E eu me lembro, quando eu penso nesse exemplo, eu me lembro da minha viagem para Londres. E eu lembro que quando eu estava andando no centro, eu vi uma multidão de pessoas aglomeradas em um lugar. E a gente, que é brasileiro, a gente é curioso, né? A gente vê uma fila, a gente já quer entrar, a gente vê uma multidão, a gente já pensa assim: o que está acontecendo? Eu quero entrar nessa multidão. E eu entrei no meio da multidão e eu via, eu acho que uma equipe, não lembro agora, eu acho que 5 pessoas dançando. No meio do centro da cidade, 5 pessoas dançando e dançando muito, dançando demais. Uma apresentação fantástica e não tinha como não ser, devido à multidão que estava naquele lugar. Todo mundo parou, gente com mochila de trabalho, criança, eu imagino que voltando da escola, aquele movimento frenético de pessoas, todos pararam para ver aquele espetáculo de dança. E eu vejo que quando tem algo diferencial, as pessoas param para ouvir. Quando tem algo que chama a atenção, as pessoas param para ouvir. E eu imagino que o exemplo de Jesus não era diferente, só que era muito além, porque Cristo, através dos sinais e maravilhas, as pessoas iam ao encontro dele. Aonde Jesus estava tinha cura, tinha milagre, as pessoas o surdo ia ouvir, o cego iria ver, o coxo iria andar sem problemas. Então eu vejo que os sinais e maravilhas era a terceira maneira que Cristo pregava, era o grande exemplo de como as multidões seguiam a Jesus. Aqui fala que pessoas de várias cidades, de outros lugares, iam de longe se encontrar com Jesus. E eu vejo que eu e você, nós precisamos entender e nós precisamos começar a pregar como Cristo pregava as boas novas. Pregar com poder. No livro de Atos nós vemos o texto que fala: recebereis poder quando descer sobre vós o Espírito Santo. E eu falo para você que Deus, Ele enviou o Espírito Santo para nós, para nos encher de poder. E aqui fala que nós iremos receber o poder quando o Espírito vir sobre nós. Eu não sei se você já recebeu Jesus na sua vida, ou talvez você já conheça a Cristo, já tenha aceitado, já tenha recebido o Espírito Santo, já tenha a manifestação de alguns dos dons do Espírito, talvez você ore em línguas, talvez você já tenha tido visões, mas eu falo para você que Deus, Ele nos enche de poder para anunciarmos a palavra dele. Deus, Ele também nos enche de poder para experimentarmos milagres, curas, sinais e maravilhas, para que as pessoas possam se voltar para Cristo. Eu creio que os dons são para edificação da igreja, os dons são para edificação do corpo de Cristo, só que os dons também são para alcançar as pessoas de fora da igreja. Os dons também são para alcançar as pessoas que não fazem parte da igreja, que ainda não fazem parte da igreja. Então eu quero que você entenda isso, a importância de nós buscarmos pelos dons, a importância de nós nos enchermos do Espírito Santo, para que assim nós podemos pregar o evangelho que Cristo, da maneira que Cristo nos ensinou, um evangelho de poder, um evangelho de cura, um evangelho... Essa é a importância de nós buscarmos os dons do Espírito Santo, para que nós possamos falar do amor de Cristo, falando de uma maneira cheia do poder de Deus. E é dessa maneira que eu te convido e que Deus ele me convida a falar do amor de Cristo, a falar da boa notícia, das boas novas. E eu acredito nisso, que os dons são Deus ele nos habilitando, os dons é uma maneira de Deus nos habilitar para falarmos do amor de Cristo
cheio do poder de Deus. E eu vejo que dessa maneira Deus ele usou Moisés. Da mesma maneira, Moisés se sentindo incapaz, Moisés se sentindo limitado, Deus ele chega nele e fala: olha, esses são os sinais que você vai fazer e as pessoas vão crer. Através desses sinais, os judeus, o seu povo, a sua família vai crer que eu que te enviei. Através desses sinais, o cajado se tornando cobra, a mão ficando leprosa, os outros sinais, as pragas do Egito, tudo foi instrumento que Deus usou através da vida de Moisés para que eles pudessem crer na mensagem que Moisés falava. E eu tenho certeza de que Deus ele vai te capacitar com os sinais e maravilhas. Deus ele vai te usar através dos dons para que pessoas, através da sua vida, possam encontrar com Cristo. Para que pessoas possam ouvir o evangelho que você tem dentro de você, a boa notícia que você tem dentro de você, para que você possa compartilhar para as pessoas e elas vão ver o amor através das suas palavras, elas vão ver a autoridade através das suas atitudes, através da maneira que você fala e vão ver um evangelho cheio de poder. Receba isso na sua vida. É isso que Deus ele tem para mim, é isso que Deus ele tem para você. Anunciarmos um evangelho de poder. Então nós temos que clamar pelos dons. Sabe, onde você está, ao término desse culto, separe um momento para falar com Deus e clame pelos dons. Deus me usa no dom de cura, no dom de palavra de conhecimento, no dom de palavra de profecia. Clame pelos dons que Deus ele vai te dar, Deus ele vai nos dar. Então clame, não cesse de orar, não cesse de clamar, porque eu creio que assim como Cristo anunciava as boas novas com poder e as multidões o seguiam, as multidões irão te seguir. Então clame pelo poder de Deus e assim iremos anunciar as boas novas. E eu vejo que Paulo, lá no livro de Romanos, não precisa de abrir, mas Romanos capítulo 15, no versículo 19, Paulo ele entendeu isso. Paulo ele entendeu a maneira que Cristo pregava. Paulo ele entendia o motivo das multidões seguirem a Jesus. E ele anunciava as boas novas da mesma maneira. Lá fala assim que Paulo levava a palavra de Deus para os gentios pelo poder dos sinais e maravilhas e por meio do Espírito de Deus. E é isso que Deus ele espera de mim e é isso que Deus ele espera de você. Nós vamos a compartilhar as boas novas com a mensagem cheia de amor, com a mensagem cheia de autoridade e uma mensagem de poder. Esses são os 3 exemplos, as 3 maneiras que Cristo falava com toda convicção. E Deus ele te convida, ele não apenas nos chama para irmos e pregarmos o evangelho a todas as nações, mas ele nos habilita, assim como ele habilitou Moisés, assim como ele capacitou Jeremias, assim como ele deu ousadia a Gideão, assim como ele capacitou Paulo, mesmo não sendo um dos discípulos que viveu face a face com Jesus. Ele vai te capacitar, ele vai te usar, ele te capacita, ele te tira todo o medo, mas ele te enche de coragem, ele te enche de ousadia e muito mais. Deus ele vai te dar oportunidades de compartilhar as boas novas. Deus ele vai te dar oportunidades no seu trabalho, na sua escola, na sua família, na sua reunião familiar. Deus ele vai te dar oportunidades para você orar. Deus ele vai te dar situações para que você possa anunciar as boas novas e juntos nós vamos cumprir o ide e pregai o evangelho a todas as nações. Esse é um chamado que Deus ele dá para mim, é um chamado que Deus ele tem para você. Então Deus ele nos capacita. E eu queria orar nessa noite, queria te convidar a fechar os seus olhos onde você está e que você orasse junto comigo. E nós vamos clamar para que Deus nos capacite, seguindo o exemplo de Cristo, do Filho, o homem mais influente de todo o tempo, de toda a história. Nós vamos seguir o exemplo de Cristo e iremos alcançar as pessoas, iremos falar do amor de Cristo e das boas novas. Eu te convido a fechar os seus olhos e nós vamos juntos orar e clamar ao nosso Deus. Senhor Deus, eis-nos aqui nessa noite de quinta-feira e nós clamamos pela Tua presença, clamamos pela Tua presença, porque hoje nós aprendemos a maneira que Cristo anunciava as boas novas, a maneira que Cristo
compartilhava o amor, compartilhava o perdão, compartilhava a misericórdia. E Pai, eu clamo que o Senhor nos ensine o meu irmão que está assistindo essa palavra, ensine a minha irmã que acompanhou esse culto de quinta-feira, e eu peço que o Senhor nos capacite, nos ensine a falar da Tua palavra com amor. Pai, nos enche de amor, que nós venhamos a olhar as pessoas assim como o Senhor nos olha, com olhos de amor, porque o amor cobre a multidão de pecados. Nós não mais iremos ver as pessoas pelos pecados, pela situação que ela está, pela roupa que ela está vestindo, pela maneira que ela fala, mas nós iremos olhar as pessoas com um olhar cheio de amor. Assim como o Senhor nos ensina, iremos pregar as boas novas com o evangelho de amor. Nos encha do Teu amor, nos capacite em ousadia, queremos ter autoridade no que iremos falar. Pai, por isso nos capacite a viver a Tua palavra, nos capacite a viver a Tua palavra, para que consequente possamos falar do Teu amor, para falar do Teu evangelho com autoridade, assim como o Senhor falava, assim como as pessoas viam os fariseus e Te viam, Jesus, e viam a diferença, porque o Senhor pregava com autoridade e poder do Senhor, Pai, nas nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus por mais esse culto abençoado. E aonde você estiver, seja luz. Aonde você estiver, brilhe a luz de Cristo. E vamos juntos pregar o Evangelho através do amor, da autoridade e do poder de Deus. Em nome de Jesus, que Deus te abençoe.